Duplo Expresso. E aí, tá tudo bem com você? Eu estou aqui em Estocolmo com a professora Márcia Cavalcante, professora de filosofia na Universidade Sueca. Ela é brasileira, obviamente, e vai falar com a gente sobre um projeto espetacular. Ela chama isso de mini publicação, mas eu digo que aquela máxima que os melhores perfumes são nos menores frascos, né? As melhores essências estão, aquela coisa toda que você já conhece, esse paralelo com o perfume francês principalmente. Eu diria que essa obra, que ela chama de mini, ela é máxima na medida em que traz para o debate algo que tem sido pouco comentado no Brasil, que é a questão da desconstrução do pensamento de Bolsonaro. Tudo que Bolsonaro fala, por pior e mais bobo que pareça, vira um debate em torno do óbvio, em torno daquilo que ele falou, e não da desconstrução sobre aquilo que ele falou. Então, professora Márcia, é um prazer tê-la aqui no Duplo Expresso. Eu gostaria de saber um pouco sobre esse projeto que virou uma publicação, já está na segunda edição, não é isso? Como é que é? Me explica aí. Eu vou explicar. Olha, não foi um projeto, isso foi realmente expressão direta de uma tristeza profunda, uma tristeza mesmo, acho que na alma e no corpo de todo brasileiro que realmente luta por um país justo, um país sem miséria, um país com a nossa diversidade, um país com a nossa, vamos dizer assim, potencial e realidade de criação. Então, com o resultado das eleições, eu fui ao Brasil para dar umas palestras, peguei o avião no dia do segundo turno, voltei aqui, aterrissei, a tristeza era enorme, as palestras foram todas muito emocionantes, emocionadas, havia uma tristeza profunda. Que correnteza estava nos levando? Para onde essa correnteza, que é uma situação também da política e da história do mundo, né? Então, nesse encontro com ex-alunos, com professores, com colegas, minha colega, amiga Luísa Buarque, que é professora na PUC do Rio de Janeiro, professora de filosofia antiga, nós conversando sobre como agir como professores, intelectuais, artistas, pensadores, sentidores, vamos dizer assim, como o coração mesmo, não precisa pensar na elite da academia, pensando, mas como realmente podemos agir. E pensamos que as formas tradicionais de resistência têm que considerar que hoje a realidade contemporânea é tão avassaladora que aquilo que é objeto da nossa crítica, vamos dizer assim, ela tem um poder de encampar a própria crítica. Ou seja, se a nossa crítica é a crítica a um sistema, né, de divisão de riqueza, de divisão de recursos, de partilha, não é divisão, de partilha de recursos naturais, culturais, históricos, imaginários, simbólicos, né, que está sendo totalmente apropriado, né, apropria inclusive as formas de resistência e de crítica. Então, as nossas críticas veem-se sempre impotentes porque, digamos, o capital, né, sem ter medo de falar essa palavra, se apropria imediatamente das formas de crítica. Então, a gente chegou à conclusão que era preciso uma crítica de dentro, que era preciso, portanto, desbolsonarizar, né, esse fenômeno que a gente chama Bolsonaro. Você disse o pensamento de Bolsonaro. Eu diria, Bolsonaro não tem pensamento. Bolsonaro não tem nem mesmo Bolsonaro dentro dele. Bolsonaro é uma caricatura da caricatura da caricatura, porque esse é a estrutura mesmo desse momento do mundo chamado, que a gente tem chamado de neoliberalismo, de capitalismo global, etc. A gente tem que entender o que é esse fenômeno. E esse fenômeno é um fenômeno do sentido.
a gente fala da redução monetária, ou seja, tudo é reduzido a dinheiro, tudo é reduzido a preço, tudo é reduzido a um valor sem valor, que é o valor monetário, mas a gente tem que entender que a dinâmica que a gente chama de capitalismo global, mundial, neoliberal, selvagem, como quiser chamar, é uma dinâmica de sentido. É uma dinâmica de esvaziamento do sentido através do excesso e da hipérbole de sentido. Isso significa que os sentidos fundamentais, né, do humano, que é justiça, o sentido da política, o sentido do que seja liberdade e o sentido do que seja o próprio sentido, está sendo esvaziado continuamente. Essa é a política que um governo como o Bolsonaro ou Trump representa, Putin. Certo, mas nessa mini obra, nessa mini publicação que é o Desbolsonário, que é uma espécie de dicionário para traduzir o que seria Bolsonaro, onde é que você pretende chegar e como as pessoas podem refletir sobre esse momento que você colocou tão bem a partir desse seu escrito? Olha, esse escrito então nasceu junto com Luísa, tivemos uma troca via e-mail, onde nós, respondendo ao imediato, vamos dizer assim, das palavras-chave usadas, da maneira como a questão da Amazônia estava sendo tratada, a questão da política, a questão do PT, a questão da esquerda, a questão da direita. Então nós escrevemos, vamos dizer assim, verbetes. São verbetes que têm um humor, porque eles mostram, a tentativa era essa, de mostrar o absurdo. É um absurdo, a gente lê não era uma reportagem, mas uma crônica ou no Globo, fazendo uma defesa dos militares como sendo incorruptos. É um absurdo ler isso, porque quem conhece o mínimo da história brasileira sabe o que foi a Transamazônica, o que foi o governo e o Ministério Andreasa. É o mínimo, mas nessa política da destruição do sentido está envolvida uma destruição da história, sem dúvida. E com isso a destruição da memória, o apagamento da memória. Então a nossa tentativa foi de trazer os absurdos que estavam sendo ditos, flagrar as contradições, e isso numa linguagem, para mim, devo confessar, estranha, porque eu sou uma professora, eu dou aula sobre filosofia, os clássicos, etc., de usar a linguagem do humor. Um humor que não é para ser entendido que se estava rindo do que está acontecendo, mas um humor que é uma espécie de caricatura. Como a caricatura política foi um instrumento usado, é um instrumento usado tão forte no desenho, e foi uma tentativa de fazer isso com uma dicionarização dos absurdos, né? Agora, eu não sei se você vai me perguntar quem é o público desse livro. E, sem dúvida, já recebi várias críticas de que é um livro para a nossa bolha, a bolha anti-Bolsonaro. Olha, todo livro tem um destino não projetado. O livro cai nas mãos de alguém, cai inesperadamente nas nossas mãos, né? E isso não só com o livro físico, mas também com esses livros, né? Olha, para concluir a nossa conversa, você falou em bolha, e aí vai puxar outra conversa, certo? Que são as bolhas identitárias. Bolsonaro tem tentado usar o identitarismo como algo que ele é exatamente o oposto daquilo que as bandeiras identitárias propõem. O feminismo,
a causa homoafetiva, enfim, todas as bandeiras identitárias. E nós conversávamos aqui antes da entrevista e você tinha uma crítica extremamente plausível sobre a forma como as bolhas foram colocadas no espectro à esquerda da política, se apossando do pensamento solidário e humanístico, que caracteriza muito mais quem é progressista, de esquerda, etc., do que quem é da direita. E ao mesmo tempo em que ela se apossa desse pensamento da esquerda, ela divide a esquerda, enfraquece a esquerda em pequenos debates, em subdebates, e Bolsonaro finge combatê-la, mas precisa dessa bolha, ou dessas bolhas, que seriam arquipélagos, né? E ele se mantém exatamente nesse debate que não leva ninguém a lugar nenhum, enquanto os grandes acontecimentos, que são danosos tanto do ponto de vista do Estado como do ponto de vista social, eles avançam de uma maneira muito rápida dentro do Brasil. Perdas de direitos dos trabalhadores, perdas de conquistas históricas, sociais, soberania nacional, tudo isso em jogo, e esse debate sumiu. E as pessoas estão debatendo as bolhas identitárias. Qual a sua análise sobre essa questão identitária no debate atual, quando o Brasil caminha, eu chamo esse processo de congolização, o Brasil caminha para ser Congo democrático, e as pessoas debatem pautas imaginárias dos países nórdicos, e nós estamos aqui em um deles e sabemos que não é esse tipo de debate que nós temos aqui, e muito menos nos outros nórdicos, em detrimento do que realmente importa, do que realmente interessaria a esse povo que começa a sofrer essas conquistas históricas que tanto lutamos por elas. Olha, você colocou a pergunta, Wellington, de uma maneira assim muito, digamos, você deu uma interpretação muito forte sua, né? Então, como a gente quer lutar pela democracia, então eu vou vou me opor um pouco à sua maneira de colocar a questão, né? Então, eu diria o seguinte: a história brasileira é uma história de muito sofrimento, é uma história de uma injustiça ontológica, ela não é só injustiça política, porque ela é uma história de uma violência, de uma opressão que sempre surpreendeu, eu acho, pelo menos várias pessoas, como que se expressa, né? Essa violência, como ela não se expressou, por exemplo, numa guerra civil, etc, etc. Tem várias razões, nós temos excelentes historiadores e grandes conhecedores da história para explicar isso, mas a gente precisa entender a necessidade histórica das afirmações como formas de expressão dessas injustiças, ou seja, a questão racial, a questão da mulher. Essas questões das identidades, elas são extremamente importantes, fundamentais, que precisam encontrar sua própria voz, porque a dificuldade da identidade é que é a dificuldade do próprio pronome eu, ou do pronome nós, porque ele é a cada vez singular, mas ao dizer eu, cada um diz eu. Então ele é o mais abstrato também, né? Cada nós diz nós, mas esse nós é para cada nós um nós, né? E um nó. E um nó, como a gente diz em português, um emaranhado de questões. Então, o Brasil, eu acho que vem se debatendo com essa expressão de uma história acumulada que, de repente, precisa irromper, aparecer. Agora, como fazer isso e como entender o momento em que isso se faz e da forma que se faz. O grande problema é que o discurso desse fascismo híbrido, como eu tenho chamado, de um Bolsonaro, um Trump, um Putin, né? Nós temos essas formas. É um momento difícil porque a apropriação
do discurso contra isso, como se fosse uma reação contra a reação das minorias, né? Então, vamos reagir contra a reação, vamos reoprimir a desopressão, vamos dizer assim. É muito complicado porque ele aparentemente traz de volta valores seguros, valores mais ou menos estáveis, num mundo cuja dinâmica é desestabelecer todo do valor, desestabelecer todo o sentido para poder tudo virar produção de dinheiro, produção de riqueza, produção de lucros, de empresariamento, etc. Então, a dinâmica do Bolsonaro é justamente dizer, não, nós temos valores estáveis para, através desse discurso, que é um discurso vazio, desestabilizar ainda mais as estruturas, né? Então, é importante, na discussão identitária, né, entender que toda a voz crítica ela pode ser imediatamente apropriada por aquilo que a gente quer criticar. Eu acho isso está faltando, de entender que não podemos reproduzir as formas de resistência, temos que criar novas formas de resistência. O momento agora é um momento de necessidade de muita criação, de criar de novo, inventar de novo a política, o sentido de justiça, o sentido de liberdade e a própria linguagem da crítica. Então você está concordando com o que eu falei, só que com outras palavras, né? Então, olha, observa só. Sem colocar. Sim, sem colocar, é porque eu tenho. Não, eu não coloquei valores. Nós temos que ter uma posição. E nós temos um público que espera de mim, na condição de jornalista, de você na condição de filósofa, um caminho. As pessoas, lamentavelmente, precisam desse norte, o que eu acho muito triste, porque eu acho que cada um deveria saber onde quer chegar, e aí sim todos iríamos com muito mais tranquilidade sem a figura do salvador da pátria, porque essa necessidade do salvador da pátria para mim prejudica demais. A idolatria, eu costumo dizer isso, a idolatria atrapalha a resistência, né? Mas vejo que você ratifica o que eu falei na medida em que Bolsonaro finge se contrapor às bandeiras identitárias e ele, na verdade, ele continua esvaziando. Acabou de passar um carro aqui, nós estamos aqui muito na entrada de uma biblioteca, então fica muito fácil ouvir o som dos carros passando. Bolsonaro se alimenta dessa disputa, dessa narrativa entre as bandeiras identitárias e aquilo que ele finge combater, mas precisa que esse debate esteja sempre vivo, né? Então, quando você fala também que nós precisamos mudar a forma de resistência, você fala assim, opa, nós estamos fazendo algo que é interessante para ele. E eu tenho falado muito sobre isso aqui para o nosso público. Precisamos deixar de dar eco às coisas que ele fala e precisamos construir a nossa narrativa. Então, para concluir, eu queria que você dissesse como construir essa narrativa. Você já pensou sobre isso? Já refletiu sobre isso? Quais os caminhos que nós podemos trilhar para poder sair desse cercado, desse curral que prenderam a gente? Olha, eu não sei se eu consigo dar uma solução para uma questão tão complicada, mas eu diria o seguinte: a gente tem que entender que muito do que a gente chama hoje de política de identidade são políticas de identificação com determinados estereótipos de identidade, quase, podia dizer. O problema é esse, eu acho. Nós vivemos um mundo que está precisando de figuras. E o fechamento de figuras, ou figuras formadas, é justamente a política fascista. Não existe fascismo sem construção de figuras fortes. O que é viver o que a gente chama de democracia, mas que é sempre uma coisa a ser constantemente inventada, porque democracia não pode existir. Uma democracia pronta é a negação da democracia.
né? Ela é um horizonte de autoquestionamento contínuo, de autocrítica contínua. É muito difícil porque a gente precisa de formas. Nós viemos de uma história de ditadura militar, mas viemos de uma história de muitos governos militares desde a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca. E nós temos uma sociedade muito reacionária, uma elite brasileira tremendamente reacionária que trabalhou para não destruir todos os sistemas educacionais, né? A cultura e a educação foram sempre os alvos. E isso é o que o bolsonarismo o trumpismo, o putinismo, eles vêm imediatamente atacar, dizendo que isso é a ideologia da esquerda, né? Isso é infiltração comunista na mente, né? Todo regime fascista, ele vai atacar a dinâmica, a abertura para um autoquestionamento. Precisamos de formas cada vez mais presenciais do que nunca, né? Romper a grande bolha é a bolha da mídia social. Né? Que se reproduz, a dinâmica dela é de imitação da imitação da imitação, da mímesis, né? Romper, discutir, conversar. Durante a ditadura militar, o ministro da Educação, Jarbas Passarinho, teve como meta tirar o pouquíssimo dinheiro da educação, deslocar esse dinheiro para a Rede Globo, para o ensino à distância, esvaziar as pobres escolas do interior, pobres mesmo, porque não tinha recurso, mas tinha um recurso humano e feminino. As professoras que dão a sua vida e o seu coração, né? Destruindo as escolas para o ensino à distância. Agora a gente tem tudo isso à distância. Cada um pode fazer um vídeo aqui e se chamar filósofo. Conhecemos o ideólogo do bolsonarismo, que se chama filósofo, sem nunca ter lido um livro de filosofia, como se vê pelos seus argumentos. Então, precisamos de encontros, debates, discussões. Para isso é preciso haver abertura, disposição de corpo e de alma. Pois é. Em outras palavras, a professora Márcia Cavalcante disse aqui para você que está acompanhando o Duplo Expresso aquilo que nós temos dito na nossa página há algum tempo. É preciso sair da bolha, é preciso voltar às bases, conversar com as pessoas, humanizar essa nossa resistência, porque nós estamos dentro do universo que foi criado para que nós ficássemos presos. Mas, obviamente, você vai compartilhar esse conteúdo, porque é o que nos resta nesse momento. Embolhar a bolha. E embolhar a bolha para que a gente possa tentar fazer com que, de alguma maneira, a gente chegue a outras pessoas. E nunca é tarde para dizer que quem votou em Bolsonaro também tem o direito de se arrepender, e são todos bem-vindos a essa nova luta, a luta do verdadeiro Brasil que nós queremos, o Brasil de todos. Eu conversei com a professora de filosofia, Márcia Cavalcante, aqui em Estocolmo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Duplo Expresso.